Durante décadas, André Rieu não foi apenas um violinista admirado. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, ele se tornou um símbolo raro de delicadeza em tempos difíceis. Enquanto o mundo corria cada vez mais depressa, sua música parecia desacelerar a vida por alguns instantes. Em seus concertos, desconhecidos sorriam uns para os outros, casais voltavam a dançar e pessoas cansadas encontravam um pouco de paz. Sob as luzes douradas dos palcos, tudo parecia mágico. As valsas ecoavam como memórias felizes de um tempo mais simples. Mas, por trás daquele sorriso sereno existia uma batalha silenciosa que quase ninguém enxergava. Nos últimos anos, André enfrentou uma severa desordem vestibular, uma condição que afetou diretamente seu equilíbrio. Para um homem acostumado a comandar multidões diante de enormes plateias, o simples ato de permanecer de pé passou a exigir coragem diária. Enquanto o público via a elegância, ele lutava contra tonturas, fadiga intensa e o medo constante de perder o controle do próprio corpo. Ainda assim, ele continuou subindo ao palco. Cada apresentação deixou de ser apenas música, tornou-se resistência. Uma infância cercada pelo silêncio. André Léon Marie Nicolas Rieu nasceu em 1949, na cidade de Maastricht, na Holanda. Cresceu em uma casa marcada pela disciplina, pela exigência e por uma certa distância emocional que o acompanharia durante toda a vida. Seu pai era maestro respeitado, um homem brilhante diante das orquestras, mas extremamente rígido dentro de casa. A música existia em abundância naquele ambiente, porém, o afeto parecia sempre insuficiente. As refeições eram silenciosas. Tudo funcionava perfeitamente, exceto a parte mais importante, o calor humano. Anos depois, André falaria sobre isso com honestidade dolorosa. Não com revolta, mas com a serenidade de quem passou décadas tentando compreender as próprias feridas. Foi ainda criança que encontrou no violino algo que jamais havia encontrado nas palavras: acolhimento. Enquanto outras crianças buscavam companhia nos amigos, André buscava conforto nas cordas do instrumento. Tocava sozinho em seu quarto, muitas vezes tarde da noite, enquanto o restante da casa permanecia mergulhado em silêncio. O violino se tornou seu refúgio. Talvez tenha sido ali, naquela solidão silenciosa, que nasceu o artista capaz de emocionar milhões de pessoas. Porque quem conhece profundamente a tristeza costuma reconhecer, com mais facilidade, o valor da alegria. O sonho que ninguém levava a sério. Quando entrou para o Conservatório Real de Bruxelas, André acreditava que finalmente encontraria seu lugar no mundo. Mas o ambiente era duro, a técnica era venerada acima da emoção. Os músicos eram treinados para a perfeição, não para a conexão humana. E André queria exatamente o contrário. Enquanto muitos defendiam uma música clássica distante e formal, ele sonhava com concertos vivos, leves e emocionantes. Queria músicos sorrindo no palco. Queria plateias participando. Queria transformar concertos em celebrações da vida. Foi ridicularizado por isso. Alguns professores consideravam sua visão infantil. Outros diziam que ele jamais seria levado a sério daquela maneira. Mas André persistiu, porque sua maior ambição nunca foi impressionar críticos. Era tocar o coração das pessoas. E foi justamente essa insistência que mudou sua vida. O nascimento de uma revolução. Em 1978, André tomou uma decisão considerada arriscada por muitos. Sem apoio financeiro sólido e sem garantias de sucesso, reuniu alguns músicos e criou sua própria orquestra em Maastricht. As primeiras apresentações foram pequenas e simples. Salões modestos, pouco dinheiro, muitas dificuldades. Mas havia algo especial acontecendo. As pessoas sorriam. Pela primeira vez, muitos sentiam que a música clássica não pertencia apenas à elite. André aproximava a música das emoções humanas. Fazia o público rir, cantar e até chorar. Ao lado dele
estava Marjorie, sua esposa, companheira e maior apoio emocional durante os anos mais difíceis. Enquanto o mundo duvidava, ela permaneceu firme. E foi essa união silenciosa que sustentou o sonho quando tudo parecia prestes a desmoronar. O peso invisível do sucesso. Nos anos 1990, André Rieu finalmente conquistou reconhecimento internacional. Seus concertos começaram a lotar arenas. Sua orquestra cresceu. O mundo inteiro passou a conhecê-lo como o Rei da Valsa. Mas o sucesso trouxe um preço enorme. Turnês intermináveis, poucas horas de sono, pressão financeira constante, responsabilidade sobre dezenas de músicos, técnicos e funcionários. André não era apenas artista, era empresário, produtor e líder de uma gigantesca operação. Por trás do brilho existia um homem exausto. Houve períodos em que as dívidas quase destruíram tudo o que ele havia construído. Em certos momentos, ele chegou a colocar o próprio patrimônio em risco para manter a orquestra funcionando. Mesmo assim, nunca abandonou sua visão. Ele acreditava que sua missão era levar alegria às pessoas, independentemente do custo emocional e físico que isso exigisse. Quando o corpo começou a falhar, depois de décadas ignorando os limites físicos, o corpo finalmente cobrou a conta. Por volta de 2010, André começou a enfrentar problemas graves relacionados ao equilíbrio. Um vírus afetou seu ouvido interno, desencadeando crises severas de vertigem e tontura. O homem que havia passado a vida inteira comandando multidões, agora mal conseguia caminhar sem apoio. Os concertos precisaram ser cancelados. Os fãs ficaram preocupados, mas poucos imaginavam o quanto a situação era devastadora longe das câmeras. Havia dias em que ele precisava se apoiar nas paredes para atravessar a própria casa. As noites eram longas. O silêncio parecia insuportável. Para um músico acostumado ao movimento constante, a imobilidade foi quase cruel. Mesmo assim, André se recusou a desistir. A recuperação foi lenta, dolorosa e emocionalmente desgastante. Mas ele continuou lutando porque sentia que ainda tinha algo importante para entregar ao mundo. A pandemia e o silêncio mais difícil. Então veio 2020. Os palcos fecharam, as turnês desapareceram, os aplausos cessaram completamente. Para alguém cuja vida inteira girava em torno da música ao vivo, aquele silêncio foi devastador. Mas André não pensou primeiro em si mesmo. Pensou nas centenas de pessoas que dependiam da orquestra para sobreviver. Técnicos, músicos, motoristas, costureiras, produtores. Durante meses, ele utilizou suas reservas financeiras para manter sua equipe protegida. O peso emocional daquele período quase o consumiu. Dentro de seu castelo, em Maastricht, os corredores ficaram silenciosos. Os instrumentos permaneceram guardados. Pela primeira vez em décadas, André se viu sozinho, diante da própria vulnerabilidade. E foi nesse silêncio que ele redescobriu algo essencial. A música não existia apenas nos grandes concertos. Ela também sobrevivia nos momentos pequenos, íntimos e frágeis. O retorno aos palcos. Quando finalmente voltou aos palcos após a pandemia, algo havia mudado. O público percebeu imediatamente. As apresentações continuavam grandiosas, mas agora carregavam uma emoção diferente, mais humana, mais delicada. Cada nota parecia carregada de gratidão. André já não tocava para provar nada. Tocava porque sobreviver havia se tornado um privilégio. Muitos fãs choravam durante os concertos, não apenas pela música, mas pelo significado daquele retorno. Ver André novamente diante da orquestra era testemunhar alguém que se recusou a ser derrotado pelo tempo, pela doença ou pelo medo. A família que sustentou sua vida. Se existe uma força invisível por trás da trajetória de André Rieu, essa força é sua família. Marjorie esteve ao lado dele durante todas as crises. Nos bastidores, foi ela quem ajudou a manter tudo funcionando quando a pressão parecia impossível de suportar.
Seu filho Pierre também assumiu papel fundamental, ajudando a proteger a saúde do pai e administrando detalhes importantes das turnês e apresentações. E depois veio a nova geração. Sua neta trouxe de volta ao ambiente familiar uma leveza que André talvez nunca tenha conhecido plenamente durante a infância. Ver a música continuar viva através dela se tornou uma das maiores alegrias de sua vida. Hoje, mais do que fama, riqueza ou reconhecimento, é isso que parece realmente importar para ele. Presença, amor, continuidade, a música. Como sobrevivência. Existe algo profundamente humano na história de André Rieu, porque ela não fala apenas sobre sucesso, fala sobre resistência emocional, fala sobre um menino solitário que encontrou abrigo na música, sobre um homem que passou a vida tentando transformar dor em beleza, sobre alguém que continuou sorrindo no palco mesmo quando o próprio corpo ameaçava desmoronar. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se conectam com sua música. Elas não escutam apenas melodias, escutam esperança. Hoje, André toca menos apresentações. O ritmo desacelerou. A saúde exige cuidados constantes. Mas cada concerto agora parece carregar ainda mais significado. Cada nota soa como gratidão. Cada aplauso soa como vida. E talvez esse seja o verdadeiro legado de André Rieu. Mostrar que a força não está em nunca cair, mas em continuar encontrando motivos para levantar. Porque, no fim, a música mais poderosa não nasce da perfeição, nasce da coragem de continuar.